Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e tcharam! Hoje eu tenho um livro físico para mostrar para vocês. E, inclusive, foi um milagre na Terra, porque eu também li o livro físico, porque se você conhece o canal, você sabe que eu só leio aqui, ó. Não tem criatividade, eu adoro o conforto do Kindle. E é um milagre na Terra, gente. Mas o que aconteceu? Vou até contar essa parte. Eu tava indo com as minhas amigas passear lá na Paulista e eu entrei dentro de uma livraria por entrar, porque geralmente a gente não compra mais livros em livraria, porém, todavia, entretanto, eu dei de cara com isto. Gente, quando eu li esse título, Inquérito Paulo Freire, a ditadura interroga o educador, eu falei, gente, esse livro eu tenho obrigação de ler, porque eu sou professora, eu adoro o contexto histórico, eu sou muito fã de Paulo Freire. Eu falei assim, bom, eu tenho que ler esse livro. E tudo ficou ainda mais enfático quando eu li essa contracapa aqui, que eu já vou ler para vocês. Vamos conversar um pouco, senão eu vou me atropelar. Sobre o que se trata esse livro? Esse livro é resultado de pesquisas acadêmicas que foram feitas por estudantes a fim de encontrar e analisar os documentos que retratavam as duas vezes que o Paulo Freire foi interrogado pela ditadura. E aí acabou que quando ele ia ser interrogado de novo, ele foi exilado, porque com certeza, gente, é muito possível que o Paulo Freire não tivesse sobrevivido, porque a cada vez que eles o chamavam para interrogar, era cada vez mais visível que a paciência era perdida e que eles estavam cada vez mais convictos. Convictos do quê, né? Vamos lá. A ditadura militar, como todo mundo sabe, ela foi fortemente implantada em toda a América do Sul, consequentemente aqui no Brasil também, e ela tem uma base de controle ideológico, ou seja, só o que eles pensam está certo, só o que eles acreditam está certo, nada pode ser milimetricamente feito diferente do que a ideologia que eles pregam, e toda e qualquer pessoa que haja de um jeito milimétrico diferente é penalizada, torturada e até mesmo morta, como a gente sabe que aconteceu muito na América do Sul inteira. Pois bem, o que acontecia nessa época? Paulo Freire era já um professor universitário aclamadíssimo no país inteiro, porque ele criou um método revolucionário de alfabetização de adultos. E por que esse método era tão revolucionário? Porque ele conseguia, em tempo recorde, alfabetizar pessoas que passaram ali muito da idade correta, que naquela época ainda nem tinha muito essa conversa de idade correta, mas enfim, elas passaram muito da época que elas efetivamente poderiam ter sido alfabetizadas, e o Estado, de certa maneira, também não queria que elas fossem alfabetizadas. E o que era tão revolucionário nesse método? Na verdade, nada. O que um Paulo Freire fez foi humanizar esse ensino, e por isso que disseram que era tão revolucionário, porque pela primeira vez um pesquisador chegou e falou assim, vamos humanizar esse aprendizado, vamos perceber que nós estamos lidando com pessoas, e pessoas em contextos sociais e econômicos diferentes. Então, o que a gente precisa fazer? Trazer esse conteúdo que a gente está ensinando essas pessoas para a realidade delas. Então, se são pessoas do campo, vamos pegar material do campo, vamos pegar grupos de palavras, né? Listas de palavras que dialoguem com o dia a dia dessas pessoas. E não naquele método de alfabetização que eu tenho certeza que muitos de vocês foram alfabetizados, do tipo, a babá viu bebê babá. Assim, sabe? Aquela alfabetização repetitiva, super tradicional, robótica de repetição. Então, ele trouxe, ainda que o método evoluiu muito com o tempo, né? Ele trouxe esse caráter de vamos usar um vocabulário que dialogue com essas pessoas, para que, além de eles se sentirem mais atraídos pelo aprendizado, que eles também consigam se perceber ali dentro, se reconhecer ali dentro, sabe? Então foi totalmente, assim, revolucionário, justamente porque ele tentou simplesmente enxergar as pessoas como
pessoas. E isso para a ditadura foi um problemaço, porque ele enxergava Paulo Freire, as atitudes dele, como uma atitude subversiva. Por quê? É como se o Paulo Freire, o método dele tivesse um potencial, e tinha mesmo, de conscientizar essas pessoas, de colocar esses estudantes para, pensar. Então ele queria mostrar que ler e escrever não era apenas você conseguir inquérito Paulo Freire, a ditadura interroga o educador, mas refletir, o que será que isso significa? Será que é simplesmente uma palavra ou tem um texto imenso por trás disso, sabe? Então a ditadura ficou assim, enlouquecida. Tipo, ele não pode continuar ensinando desse jeito, porque ele vai acabar conscientizando as massas, fazendo todas essas pessoas pensarem que é a última coisa que a gente quer. Porque até hoje, gente, é muito nítido. Quantas pessoas vocês já não viram nos dias atuais, estou falando de hoje em dia, 2024, quantas pessoas vocês já não viram que falam coisas como: a ditadura existiu? Nossa, eu não percebi nada. Nossa, naquela época era tão bom. Ou então, não vi nada disso acontecendo. Como se a ditadura realmente não tivesse existido. Como se tantas pessoas não estivessem desaparecidas até os dias atuais, né? Então, o que a ditadura menos queria era que essas pessoas começassem a pensar, começassem a refletir, começassem a se interessar pelo aprendizado, sabe? Uma coisa mais enraizada, mais profunda, entende? Então, Paulo Freire, ele foi convidado, naquelas, né? Ele foi convidado para o interrogatório, ele foi 2 vezes, na terceira ele saiu do país, porque ele viu que se ele ficasse aqui ia dar muito ruim para ele, né? Então ele se sentiu obrigado a abandonar todo um projeto nacional que ele já tinha planos, porque ele começou ali no Nordeste, mas ele tinha planos de expandir e já estava encaminhado de expandir todo esse método pelo Brasil para conseguir alfabetizar mais adultos, mas infelizmente a ditadura chegou e impediu. E aí a gente até para pensar, né, que se ele tivesse conseguido esse plano dele naquela época, será que a gente ainda estaria desse jeito? Ou a gente talvez estivesse um pouquinho mais avançado? Sabe, porque ainda a gente tem tantas pessoas tantos adultos, eu não falo nem de crianças, sabe? Eu falo de adultos mesmo, tantos adultos que ainda não sabem ler e escrever, que não têm uma consciência social, que eles não percebem que ler e escrever é mais do que decodificar, sabe? Será que a gente não estaria alguns passos adiante? É uma coisa que eu me pego pensando, sabe? E enfim, e é na verdade é muito perturbador, porque a gente vai acompanhar o interrogatório todinho, né? Então, porque eles faziam o interrogatório e alguém datilografando. Claro que pode ter modificações, porque, né, ditadura militar tem incontáveis, né? Por mais que tenha um grande sistema nacional de informação que tenta resgatar essas memórias e esses relatos e esses registros para falar o que efetivamente aconteceu. Tem muita coisa perdida, tem muita coisa misturada, muita coisa mexida, mas o que a gente tem aqui são descrições exatas do que possivelmente aconteceu, e a gente percebe o quanto era desesperador, porque por mais que você realmente não tivesse nada a ver com aquilo, a pessoa que estava te perguntando, te pressionando, ela batia tanto naquela tecla que você ficava, mas gente, eu acabei de falar isso. Só que isso não é resposta que poderia ser dada, sabe? Então se tornava até mesmo um julgamento, digamos assim, que era mecânico e repetitivo, porque eles falavam: você conhece tal pessoa? Não, não conheço. Aí depois eles perguntavam outra coisa: mas você não conhece tal pessoa? Não, não conheço. Mas você não conheço. Como se eles estivessem ou tentando fazer a pessoa se contradizer, ou de certa maneira comer tanto a mente daquela pessoa que ela não conseguisse mais falar com clareza, ou até mesmo desistisse, falar, tá, conheço, sabe? De tanto que comia a mente, sabe? E o quanto o Paulo Freire, nessas descrições, ele foi, assim, muito resistente, muito sábio, sabe? Umas respostas que ele dava, que dialogava até como se ele concordasse com o regime da época, né? E a gente sabe que não, ele não concordava de jeito nenhum, mas ele precisava sobreviver, ele precisava sair dali vivo, né? Pra tentar fazer alguma coisa. Então ele foi muito sábio, ele pensou muito rápido, respostas bem embasadas, sabe? Que, assim,
Gente, é um livro assim, um prato cheio. Eu nem sei por que esse livro não tá famosérrimo. Eu espero que esteja e eu não esteja vendo, porque é um livro assim, pequeno, quer ver? Ele tem 120 páginas. Aí tem as referências e tal, mas ele tem 120 páginas. E, gente, você lê assim, ó, rápido, é muito, muito, muito bom. E sabe o que eu ia ler da contracapa? Que foi o que eu vi na livraria e eu falei, realmente, eu não posso ir pra minha casa sem levar esse livro. Gente, fazia anos que eu não comprava um livro numa livraria. Mas olha, disse aqui, ó. Após o movimento de 64, o educador Paulo Freire estava preso no 14º Regimento de Infantaria em Recife. Motivo da prisão: o método de alfabetização de adultos criado por Paulo Freire, considerado subversivo pelos militares. Um dia, Paulo Freire conversava com o capitão do presídio, que lhe fez um pedido. Olha o que ele pediu. Professor, o senhor não quer aplicar o seu método para os nossos recrutas? Há muitos analfabetos entre eles, e é um serviço que o senhor prestava ao país enquanto estiver aqui. E ele respondeu, olha a resposta dele, mas capitão, é exatamente por causa do método que eu estou aqui, respondeu o educador. Preciso nem dizer nada, né? O próprio guarda virou para ele, o capitão virou para ele e falou assim, você não quer aproveitar o seu método de alfabetização de adultos para, né, ajudar a gente com alguns recrutas que ainda são analfabetos? E aí o Paulo Freire virou para ele e falou assim, mas eu tô preso justamente por ter alfabetizado adultos e você quer que eu alfabetize adultos? Para você ver como era um movimento incoerente, um movimento desesperador, né? Mas graças ao Paulo Freire percebeu, conseguiu ir embora, ele percebeu ali, porque alguns, né, como é o caso do filme, né, Ainda Estou Aqui, que é um livro que eu quero muito ler e analisar para vocês, bate bastante nessa tecla e faz a gente pensar de algumas pessoas que achavam que não iam dar em nada, ou então, de certa maneira, pensavam que estavam fazendo um papel melhor ajudando, né, e continuaram. Eu não julgo essas pessoas, pelo contrário, para mim são verdadeiros heróis, mas ao mesmo tempo é desesperador, sabe, porque pessoas que conseguiam ter esperança nesse tipo de situação, sabe, e não fugiram enquanto ainda era tempo, sabe, ou enfim, são tantas camadas, é um assunto tão delicado, tão desesperador, com certeza é uma cicatriz, assim, imensa, que a gente vai ter na nossa história e que nunca vai ser, sabe, reparada, entende? Mas enfim, eu queria muito indicar esse livro para vocês, é pequenininho e super mega potente, eu espero muito que vocês leiam, inclusive eu vou deixar o link de compra aqui embaixo na descrição, lembrando que comprando pelo meu link você ajuda muito o canal, tá bom? Você já leu esse livro ou algum outro inquérito da ditadura? É uma temática que me atrai, vocês sabem, né? Não é fácil de ler, mas ao mesmo tempo eu fico assim, ó, super atenta, principalmente porque tem coisas, ou todas as coisas, que a gente não pode esquecer, não pode deixar de se mostrar vigilante para que a gente não deixe que aconteça mais uma vez, né? Enfim, muito obrigada por assistirem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esquece meu like, e até a próxima análise e resenha. Tchau, tchau!